Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à primeira live do Publi. Eu sou a Isis, do Comercial, e hoje o nosso analista Rafael vai mostrar os projetos do Publi para vocês. Faremos esse evento de forma recorrente, cada vez abordando um tema diferente do sistema. E em função do tempo, nós vamos responder a todas as questões e dúvidas que vierem de vocês, em forma de vídeo. E esse vídeo vai ficar disponível para vocês pelo YouTube. Então sigam o nosso canal lá para receberem o vídeo, ok? É o nosso Somos Publi. Boa live para todos. Rafael, contigo. Boa tarde, pessoal. Como a Isis já comentou, né, meu nome é Rafael, trabalho há 10 anos com Publi e vou apresentar para vocês os recursos da parte do atendimento no Publi Web, né. O objetivo é fazer com que vocês conheçam as ferramentas, os recursos que o sistema tem para otimizar o dia a dia de vocês aí dentro da agência, né, melhorar um fluxo de trabalho, um processo. Então, não é um treinamento e sim uma demonstração do que tem dos recursos, né. É muito mais importante que vocês saibam quais são esses ferramentas do que propriamente como configurar. Por exemplo, configuração de e-mails ali, envios de e-mails dentro do sistema, né. Vocês não precisam saber como configurar isso. Vocês ligam para o nosso suporte e a gente vai orientar vocês. Como que cria um modelo de briefing? Liga para o nosso suporte e a gente orienta vocês. Então, por isso que eu sempre reforço nos treinamentos, né. É mais importante que vocês saibam que o Publi tem uma determinada ferramenta do que propriamente como ela funciona, como faz para configurar essa ferramenta dentro do sistema, né. E uma coisa que eu sempre digo nos treinamentos também é, se vocês têm alguma dúvida, se o Publi tem alguma determinada função ou ferramenta, né, porque o Publi ele é muito grande, ele é muito vasto, tem várias maneiras de se trabalhar com ele, né. E às vezes o usuário, no final, lá, ele não domina todos os processos, né. Então se tem alguma dúvida, o Publi, por exemplo, dispara algum e-mail, quando envia uma tarefa? Não sei, vou ligar para o pessoal do Publi e perguntar, né. E aí o pessoal vai orientar como fazer essa configuração, o que que é necessário. Então, tem muitas ferramentas ali que o pessoal não usa por fato de desconhecer, essas ferramentas dentro do Publi, tá. Então vou fazer aqui o meu login, esse aqui é um ambiente de teste de apresentação, então os dados aqui são todos fictícios, tá. Eu acredito que estejam vendo a minha tela. Se por algum momento eu cair a conexão, alguma coisa assim, me avisem, tá, ou se não tiver muito bom a transmissão também me avise para a gente poder se adequar. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é como que cria os modelos de briefing, tá? E qual que é o objetivo dele. Então, a gente vem aqui em configurações, configurações do projeto. Claro que existem muitas outras coisas, né? Mas eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, porque se a gente for entrar no detalhe de cada situação, o treinamento vai longe, né? Então, aqui a gente vai criar um modelo de briefing. Aqui eu tenho já alguns, mas eu vou criar um do zero para vocês verem como é que é, né? Então, o título, vocês vão estar adicionando ali o título que vocês quiserem. Poderia ser por tipo de trabalho, por departamento, ou, no meu caso aqui, eu vou criar um briefing rápido, ou um projeto rápido, alguma coisa do tipo, tá? Onde ele vai ter menos campos, né? Por exemplo, eu não quero, nesse meu briefing, não vou ter cores, não vou ter acabamento, então eu vou suprimir todos esses campos aqui, para usar esse briefing rápido aqui, e vocês verem que ele vai ser bem objetivo, né, bem dinâmico. Então, caso, eu vou fazer um briefing específico para algum departamento, bom, então talvez eu precise de formato, se for para criação, se for dependendo da situação. Então, vocês marquem e desmarquem conforme as necessidades, tá? Então, eu vou desmarcar tudo aqui, deixar bem enxuto mesmo, tá? E aqui eu vou também criar o meu briefing, né? Lá eram os campos, nessa parte de cima, e nessa parte de baixo é o briefing, né? Quais são as perguntas chaves ali que eu posso direcionar, né? Por exemplo, vou mandar alguma coisa para o pessoal de criação. O que que eles precisam para desenvolver o trabalho? Quais são os itens que eles precisam ter? Então, vou pegar aqui uma colinha aqui, vou colar aqui o meu briefing. Então, o que que isso aqui auxilia, né? Auxilia ao atendimento, quando ele vai encaminhar uma demanda, ele não esquecer de colocar alguma coisa, de pontuar alguma coisa pro criativo, pro produtor, pro mídia, quem for. Porque às vezes a tarefa volta ou vai ter que perguntar para o atendimento,
porque ele esqueceu de colocar alguma informação aqui. Então, dessa maneira, tendo já as perguntas chaves aqui, a pessoa não vai esquecer, né? E claro que ela também não é obrigada a usar todas as perguntas que estão aqui, todos os lembretes, e até mesmo pode adicionar depois também, tá? Então, primeiro a gente está criando o nosso modelo de briefing. Aqui também eu já posso criar as minhas tarefas, né? Então, eu já posso criar um projeto com tarefas já pré-definidas. Então, aqui eu vou definir qual a minha prioridade, qual que é o tipo de classificação, o departamento envolvido, vou botar isso aqui para criação. O usuário, já posso indicar quem é o usuário. Esse dias para início e prazo é início, após eu incluir o meu projeto, quantos dias essa tarefa vai começar após a inclusão? Eu vou deixar um dia, para vocês verem depois lá como é que fica, e o prazo de entrega seria 2 dias após a inclusão do projeto. Não vai ter dependência essa aqui, e eu já vou explicar o que é essa dependência. Eu vou criar só mais uma aqui para poder colocar uma dependência ali. Vou botar isso aqui para de alteração. Vou botar um departamento diferente aqui. E a mesma pessoa. E aqui eu vou botar um prazo diferente, que são 2 dias e 3 dias aqui. 2 dias de início, né? Não é obrigatório, mas facilita lá o preenchimento depois. E eu vou dizer que essa tarefa aqui, essa segunda que eu estou criando, vai depender da primeira que eu criei. Tá? E depois eu vou mostrar qual é a lógica lá depois para vocês. Eu criei só 2 aqui, mas podem ter muitas outras. Tá? Vocês podem criar 10, 15 tarefas, quantas forem necessárias ali para vocês desenvolver o trabalho de vocês. Então eu vou salvar aqui. Então ele já salvou. Vou fechar aqui e agora eu vou fazer a inclusão do meu projeto. Usando aquele modelo de briefing, né? Porque eu vou ter aqui vários modelos, tá? Deixa eu só ver se esse aqui que foi que eu criei. Foi, tá. Então aqui vocês já podem ver que já tem bem menos campos, né? Ele é mais objetivo, mais direto. Então, facilita ali o preenchimento, porque às vezes tem campos que não se aplica à realidade de todas as agências, né? Tem campos que não se usa ali. Então, pode-se suprimir esses campos, né? Vou usar meu exemplo aqui, que é o cliente 1, só para poder salvar o projeto. Aqui vai ter os prazos. Já vou aproveitar esse campo data aqui para exemplificar uma situação, né? Que todos os campos datas do Publi, em qualquer módulo, né? Se eu apertar a tecla H, ele vai preencher com a data de hoje, A é amanhã, P é o primeiro dia, U é o último dia do mês, e o mais e o menos aumenta e diminui as datas ali. Então, é um facilitador ali para quem, em vez de ter que digitar vários números, digita ali só essas teclas de atalho. Então, facilita para vocês também. E agora aqui já entrou as nossas tarefas, né? Eu já tinha 2 tarefas prontas ali para ser direcionada para algum departamento ou para algum usuário. Não, aqui, questão a data de início que eu coloquei ali, né? Para começar um dia depois da inclusão do projeto. Então, o projeto começou dia 21, que é hoje. A tarefa em si começa dia 22. Tá? Então, eu só estou antecipando o trabalho. Ou talvez não seja nem necessário colocar essa data de início aqui. Assim como o prazo também. Ah, mas eu coloquei 2 dias e não vai ser 2 dias. Não tem problema. Pode entrar aqui e editar. Em vez de ser dia 23, vai ser dia 24, por exemplo. Ah, não vai ser o Rafael, vai ser outra pessoa. Vem aqui e coloca quem é essa outra pessoa. Não tem problema. Ou adiciona ou remove esse outro usuário. Troquei ali sem problema nenhum. Ah, se eu incluir 10 aqui, eu vou usar só 5, não tem problema, é só vir aqui excluir na lixeira, porque é muito mais fácil tu editar um projeto como um todo do que tu ter que fazer o projeto do zero, né? Então é um facilitador ali. Então se tivesse 10, eu vou usar 5, remove as outras 5, fica mais fácil. Uma outra coisa que eu já vou aproveitar o gancho e mostrar para vocês é a dependência, né? Que lá quando eu criei meu modelo de briefing, eu disse que a minha segunda tarefa depende da minha primeira. Então, quando eu disparar essas tarefas aqui, né, vamos supor que o Rafael fosse fazer a revisão do trabalho da Andrea. O Rafael vai receber, quando a Andrea der saída na tarefa dela, o Rafael recebe um e-mail dizendo, olha, a tarefa que antecede a sua foi finalizada, a sua foi iniciada. E aí ele vai poder fazer o trabalho. Claro que tem trabalhos que dependem um do outro, né? Por exemplo, de revisão de trabalho, né? Revisão de arte, alguma coisa assim. E tem trabalho, ou revisão do atendimento mesmo, né? E tem trabalhos que podem seguir paralelamente, aí não precisa usar a dependência que tem no sistema ali, né? Como é que... Eu vou incluir uma nova tarefa aqui para vocês verem onde que eu indico, né? Porque lá eu mostrei na hora de criar o modelo, né? Aqui eu vou mostrar agora na hora de criar a tarefa. Então, eu vou botar aqui um trabalho...
revisão, indico prioridade, classificação, qual que é o prazo, e vou botar aqui um usuário, e aqui que eu indico a dependência. Então, por exemplo, como eu já tenho 2 tarefas lá no meu projeto, eu quero dizer de qual essa minha nova tarefa depende. Ela depende da primeira ou depende da segunda? Aí eu vou escolher qual que eu quero que ela dependa. Vem aqui, preenche as demais informações necessárias, né? Aqui ele está me indicando ali que o prazo deve ser menor ali do projeto, né? Até dia 25. 26 do 1. Então ele está me dizendo que uma tarefa depende da outra. Então isso acaba facilitando ali para vocês ali. Tem, como eu disse, trabalhos que dependem um do outro para serem para dar andamento, né? Uma outra coisa, né? Quando tiver várias tarefas aqui, ainda essas tarefas não foram disparadas para esses usuários aqui, porque eu ainda não salvei meu projeto, tá? Então, no momento que eu salvar e continuar, e sim, essas pessoas vão ser pautadas ali. Eu só vou salvar aqui para mostrar um outro recurso aqui. Vou escrever uma palavra aqui embaixo. Tá, aqui ele está dando que a data do final do projeto deve ser maior que o prazo das tarefas. Vamos esticar esse projeto aqui. Eu não posso ter ele está me dando aquele indicativo ali porque eu não posso ter uma tarefa que termine depois do projeto, né? O projeto sempre tem que ser o maior, né? Sempre o macro. Então eu já salvei ali, o sistema disparou aquelas tarefas e os e-mails correspondentes, né, para as pessoas, desde que esteja configurado isso. E o objetivo aqui agora é mostrar que ele já trouxe aquelas perguntas chaves ali, né? E a pessoa preenche conforme a necessidade, apaga uma informação, dá um destaque a uma outra informação aqui que queira, dá uma relevância maior. Então tem algumas opções de edição aqui, onde vocês podem navegar e colocando o mouse em cima ele vai dar uma descrição para que serve cada item, então às vezes é um reforço em alguma situação ali. Agora eu vou botar aqui uma outra informação, botar um teste 2 e vou salvar de novo. Estou salvando ali várias vezes e alterando o briefing, justamente para mostrar um outro recurso do sistema, que são o histórico desse briefing, né? Porque eventualmente o briefing ele é modificado no decorrer do trabalho, às vezes entra uma peça nova, alguma coisa assim, tá? E é uma coisa, esse aqui é o briefing do projeto como um todo, que sofre suas alterações. Porque o briefing de cada tarefa, né, o que a pessoa vai executar, a gente coloca dentro da tarefa. Eu já vi agências que o pessoal coloca tudo dentro de um só que daí fica um pouco confuso, onde tu tem 10, 15 peças diferentes aqui e colocar tudo dentro de um único briefing, né, que é o do projeto. Aí fica confuso do pessoal achar o que ela tem que executar, né? Estou comentando isso porque eu já vi em alguns treinamentos o pessoal usar dessa maneira. Não que seja errado, né? Mas fica um pouco confuso ali de achar o próprio trabalho. Então agora eu salvei algumas vezes ali esse trabalho e eu vou mostrar aqui para vocês na aba histórico. Desculpa. Vou mostrar aqui o histórico do briefing, onde o meu primeiro briefing ele tinha esse texto aqui. Então ele está dizendo aqui que o Rafael, no dia 21, às 15h11, teve o primeiro briefing. No segundo briefing teve essa alteração aqui do teste. As próximas alterações vão ficar com. Só um minuto.
Oi, pessoal. Acho que o Rafael... Ô Sandro, até ia pedir para uma ajuda Deu, ali, que eu acho que eu querido. tô um pouco sem voz. Tá bom, Se tu vocês puder dar estão me uma ouvindo. Eu vou te continuidade. ajudar até tu te recuperar, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Só um pouquinho. Enquanto o Rafael se recupera, gente. Só não estou na mesma base que ele, tá? Mas vou entrar agora em uma base aqui. É uma que eu tenho. A gente pode seguir até que ele se recupere. Só alguém me confirma, por favor, se a minha tela está... Se a minha tela tá sendo aberta aí para vocês. Se o meu áudio tá certinho. Estamos Então escutando tá. sim. Então tá. Enquanto tu segue, gente, aqui, ó, seguindo o exemplo do Rafael, então a ideia desses modelos de briefing, e claro que isso aqui vocês podem explorar, vocês podem criar, que nem eu fiz aqui, ó, grupinhos. Então, daqui a pouco vocês querem criar esses modelos por cliente, por segmento daquele cliente. Vocês podem criar quantos modelos quiserem, só que às vezes essa lista fica muito grande. Então, vocês podem criar grupos. Tá? E pelo delay que eu já vi que a gente está na internet, deixa eu só tirar até, gente, o meu vídeo, só para a gente não ficar com um delay muito grande, só um pouquinho. Aqui, daí a gente aproveita mais. Aqueles campos, então, na verdade, eles são escondidos, então vocês podem apresentar em determinados modelos alguns campos, em outros não. Tá? Isso aí vocês é quem vão definir. Lembrem só o seguinte, tá, gente? Se esse campo, por exemplo, tá, campanha, se esse é um campo que me é importante para que eu depois tire relatórios, então eu preciso apresentar ele nos modelos. Em alguns campos, até mesmo eu posso tornar o preenchimento obrigatório. Da mesma forma como se eu fizer assim, ó, vocês também podem definir, ó. No caso, eu tenho recurso para incluir uma campanha, mas pode ser que vocês não queiram que todo mundo tenha esse recurso, porque é um campo importante para vocês medir nos relatórios depois. Tá? Então, isso aí são recursos que vocês podem ver com suporte. Então, vamos ver se eu tenho alguma aqui, uma institucional, alguma coisa. Quando a gente já tem alguma campanha aqui, ele já busca, tá? É que eu não botei cliente, gente. Só um pouquinho. Vamos botar um cliente aqui. Botei um cliente aqui, é nome fantasia, tá, gente? Eu não estou usando nenhum dado aqui do cliente. Então, vocês que definem se a pessoa tem um recurso para incluir campanha ou se ela tem que usar as que vocês já deixaram pré-definidas. Aqui no meu exemplo, tá, que não é o mesmo do Rafa, vou só ficar aqui enquanto ele está se recuperando. Observem que eu já criei um desenho de tarefas, estimando, então, o prazo, até a equipe eu posso definir aqui, assim como também nas dependências. Essa tarefa de dependência, ela vai ficar aguardando, ela vai ficar ali, aguardando, depois no Kanban vocês vão ver que é bem fácil de identificar isso. Ela fica aguardando até que se cumpram as dependências. No momento que as dependências foram cumpridas, automaticamente essa tarefa passa para a situação para fazer. Tá? Uma outra coisa, gente, que é bastante explorado, além desse briefing geral aqui, ó, dentro dos prazos, vocês podem estimar o tempo, onde vocês podem cruzar com o timesheet depois, que eu vou mostrar para vocês. Vocês também podem ter um briefing da tarefa. Então, aqueles modelinhos de briefing, no mesmo lugar que o Rafael mostrou, vocês podem ter ele também aqui, ó, só para chamar o texto. Nesse exemplo, ó, estou pautando um layout para a criação. Então, vocês podem ter alguns modelos para facilitar o preenchimento, e esse briefing aqui, ele fica exclusivo desse trabalho. Tá? Então, assim, ó, tu vai ter o briefing geral, e dentro, é uma ideia de trabalho, e dentro de cada tarefa, eu posso ter o briefing da tarefa. Aí não fica, gente, aqueles briefings, muitas vezes até poluídos, onde as pessoas estão falando com todo mundo e vão fazendo uma divisão. Tá? Eu já vi isso aqui, por isso que eu falo, acho que até é um pouco comum. Aí as pessoas vão dividindo e vão digitando, tá? Então aí
daqui a pouco eu preciso procurar uma informação e eu tenho um texto imenso. Então lembrem, tá? Toda vez que eu faço alteração de briefing, o sistema vai guardando o histórico. Eu vou gravar esse aqui, mas só para que vocês vejam. Os envolvidos vão receber um e-mail. Outra coisa, gente, que é bem importante aqui, ó. Isso aqui vai auxiliar em todas as grids do sistema. Vocês têm os filtros que já vêm prontos aqui, tá? E vocês vão ver depois nas tarefas que tem minhas tarefas, as não vistas, alguns prontos, mas vocês podem criar as visões de vocês. Nesse exemplo aqui que eu fiz, ó, eu criei uma visão para o Sandro 2022. O que é isso? É um acesso rápido. Então, se são informações recorrentes que eu preciso buscar ali rapidinho na minha tela, eu crio as visões que eu quero, nada mais é do que um filtro. Então, aqui, gente, ó. Se vocês observarem aqui, ó, no cantinho, eu tenho filtrado esses dois projetos, ó, o 03 e o 04, aqui nessa minha visão que eu chamei de 2022, Sandro 2022. Então, vocês podem criar por cliente, por campanha, por período. Olha, preciso de um campo que não está aqui. Então, vocês podem buscar o campo aqui embaixo, ó, gente. Adiciona um campo. Vocês podem buscar o campo que vocês querem filtrar. E aqui estão todos os campos. Aí que vai aquela atenção, né? Para aquele campo que eu vou esconder, né? Que eu vou suprimir ali no modelo de projeto, para ver se eu não preciso dele em um outro momento, tá bom? Então, aqui vocês podem escolher o campo que vocês querem filtrar. Ó, vamos supor, né? Então, ó, preciso filtrar o campo trabalho, e aí coloca a informação aqui. Simplesmente aplica, depois de feito aqui o filtro, aí é bem facinho também, gente, ó. Vocês salvam a visão como. Então, aí vocês vão dar o nome que vocês quiserem, por cliente, por campanha, como vocês quiserem. Outra coisa que eu acredito que vale a pena é essa configuração de grid aqui, ó. Tá? Aqui vocês vão deixar em cada visão que vocês têm os campos que são importantes. Vamos supor que o campo data de inclusão seja um campo importante aqui para mim. Então, eu digo que nesta visão Sandro 22, o campo data de inclusão, ele é um campo importante, essa informação ela é relevante, eu quero manter nessa visão. Vocês podem posicionar onde vocês querem essa informação, ó, no local que vocês quiserem. Feito isso, eu digo, olha, eu quero agora salvar a visão com a nova informação. Bom, tudo isso aqui que a gente está falando, eu vou deixar para falar dos relatórios, gente, lá dentro das tarefas, porque daí eu vou exemplificar de uma forma que vai ser um pouco mais completo. Mas, na verdade, o que eu vou mostrar de relatório se aplica a qualquer um, tá? Em seguida a gente já vai entrar nisso. Esse pessoal aqui, ó, então esse aqui eu já peguei um projeto gravado, isso aqui é uma coisa que eu já tinha aqui, tá, gente? Então ele está meio batidinho aqui, porque eu já fiz alguns testes nele. Observem que eu posso ser o seguidor do projeto, então eu não preciso necessariamente estar pautado no projeto, eu posso seguir para receber os e-mails, e deve estar entrando aqui, ó, como eu botei quase tudo no meu nome, tudo vai entrando aqui. Vocês vão recebendo o e-mail, então se eu sou o seguidor, as principais ações do projeto vão me ser notificadas por e-mail. O que mais eu tenho aqui nesse que já está gravado? A timeline. Aqui é só uma representação gráfica da situação que a gente vai ver depois, tá? Nos outros modelos ali de tarefas, a gente vai ver como é que a equipe trabalha. Mas aqui eu fico sabendo, ó, que essas pessoas que eu pautei, esses departamentos, eles estão ainda com a situação para fazer. Ninguém deu uma executar em nada ainda. Tá tudo do mesmo jeito como eu abri, tá? Outra coisa, gente, que vocês podem e aí aqui eu só chamo a atenção assim, ó. Aqui depende muito do espaço em nuvem de vocês, tá? Então, se vocês quiserem transformar o Publi em um gerenciador de arquivos, só tem que ver se o espaço é compatível. Mas, por exemplo, aqui, eu vou pegar um arquivo, e aí, gente, eu vou pegar um da minha área de trabalho, ó, essa lambretinha aqui, ó. Pronto. O que acontece aqui, ó? Qualquer tipo de arquivo, tá? Posso ter Excel, Word, PDF. As imagens, eu tenho o quê? Eu tenho as marcações, onde eu posso fazer assim, ó. Então, vou ver se eu tenho cadastrado a Isis aqui, que foi quem abriu nossa reunião, ó. Estou chamando a Isis aqui e digo assim, troca o banco.
por exemplo, tá? O que acontece aqui, gente? A Isis recebe uma notificação pelo sininho, que está aqui atrás, depois eu mostro para vocês. Ela recebe também um e-mail e vocês ficam com um registro aqui. Tá? Então, essa área aqui ninguém apaga. Vocês podem fazer a marcação direta para a pessoa ou geral. Tá? Sei lá, para toda a equipe que está envolvida. Assim também como eu, como uma das pessoas envolvidas, posso dizer que está aprovado ou reprovado, pelo menos a parte que cabe a mim. Aqui, ó, eu posso já mandar o link, só uma coisa aqui, ó. Esse link, gente, ele é para o cliente ou para quem vocês quiserem. Ele vai baixar essa imagem. O que a gente está lançando, e eu vou dar para vocês assim, ó, de 30 a 60 dias, tá? O Publi Approve. Vai ser um ambiente onde vocês vão poder ter, o cliente vai ter um aplicativo onde ele vai poder fazer esses comentários, aprovação e reprovação. Vai ter também outras ferramentas onde vai poder riscar, vai poder pintar. Isso aí está sendo lançado, gente, assim, ó, vou chutar assim, 60 dias, tá? Mas eu acredito que antes. Então, vocês vão poder depois ter, aí a gente vai ver depois como é que vai chegar a informação em vocês. A gente está na abertura do Publi, das atualizações, sempre vem um vídeo com as novidades. Então, por ali é um local que vai ser notificado, além das redes, tá bom? Vamos fazer sempre videozinho, por isso que é legal vocês se inscreverem no canal. Então, aqui é uma maneira de vocês já ter tudo dentro do Publi. Então, se eu tenho espaço em nuvem suficiente, eu posso ter toda a documentação aqui. Se um dia eu precisar resgatar uma imagem ou qualquer documento, eu posso. Lembrando, gente, que essa parte de arquivos ela é disponível em todas as áreas do sistema, desde o cadastro até o financeiro. Então, por exemplo, se eu cadastrei um cliente e eu tenho o contrato desse cliente, tá? Ele está lá no Word, e eu quero deixar dentro do cadastro do cliente qualquer coisa, eu posso anexar lá. Não tem problema, todas as áreas têm. Agora aqui a gente vai ter o approve e uns 60 dias deve estar liberado. Mas já aqui, ó, além então, ó, de eu poder fazer as marcações, eu posso baixar o arquivo, tá? Eu posso aqui também subir um arquivo atualizado. O que significa isso? Depois das alterações feitas aqui, eu quero subir uma imagem atualizada desse arquivo. Eu vou pegar, gente, qualquer coisa aqui, tá? Só para que vocês vejam a diferença, ó. Então, agora eu subo aqui, esse é o arquivo atualizado, tá? Deixa eu só salvar aqui, que é para ele guardar na nuvem. Ele vai ficar aqui, ó, o que eu deixei o atual agora, mas dentro dele, esse ambiente não é bem esse aqui, tá? Mas só para que vocês vejam, ó. Eu tenho o que eu chamei aqui de Natal, e eu vou ter a minha lambretinha, que era o nosso original, aonde a alteração gerou aquele novo arquivo. Então, vocês podem ir mantendo aqui sem perder o histórico. Aqui tem aquele mesmo link de compartilhamento, que por enquanto ainda é só para o cliente ou qualquer pessoa receber o link e baixar. E a gente tem aqui também arquivo de visualização. Vamos supor que vocês usem o Publi como um gerenciador de arquivos e vocês têm um arquivo lá do Photoshop. E eu não tenho Photoshop aqui para abrir. Então, vocês podem gerar um PDF, subam esse arquivo de atualização aqui e a pessoa vai ter a visualização como se fosse esse exemplo aqui, ó. Vai ter a atualização do PDF. Ele não consegue abrir o arquivo propriamente dito, mas ele enxerga o arquivo que ele visualizou. Bom, gente, qualquer coisa, ponham as perguntas no chatzinho, que depois a gente produz um material para responder, tá? Aqui não vai dar muito tempo para a gente entrar no detalhe, assim. Bom, feito isso, como é que a minha equipe recebe? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem outras áreas aqui, gente, ó. Não vai dar, a gente vai fazendo outras coisas, mas, por exemplo, assim, ó, dos relatórios do Publi, que eu vou mostrar para vocês, dá para a gente criar, tipo, um dashboard. Esse aqui é meu, tá? De exemplo. Mas só para vocês terem uma ideia, é uma ferramenta que a gente está trabalhando ainda. Então, eu posso criar, usando os relatórios do Publi como fonte de dados, esse exemplo aqui, ó. Olha só. Horas por cliente. Então, eu sei aqui, ó, que esse cliente aqui, que é verdinho, que é o Publi, ele ocupa quase 80% do tempo da minha agência. Tá? Ao mesmo tempo, eu mesmo chamo o relatório que eu quero, ó, desde que eu tenha o recurso, tá, gente? Bem importante isso. Ó. Se eu tenho recurso no financeiro, ao mesmo tempo,
eu chamo aqui um outro relatório que me mostra, nesse exemplo aqui, a receita. Então, eu sei que ele ocupa quase 80%, mas também ele me gera aí 60% da receita da agência. Então, vocês podem montar num único painel. Aqui, por exemplo, ó, tem % de custo. Então, eu sei que a conta que mais gasta para mim é a conta de telefone. E assim por diante. Tá? Depois, a gente pode pensar num dia mais para frente e entrar no detalhe aqui. Como é que a minha equipe recebe as tarefas? Lembrando, gente, eu até não tenho aqui, eu sei que o Rafael tem, depois, se ele estiver melhor, ele mostra para vocês o mobile, mas assim, ó, projetos e tarefas vocês já podem baixar na lojinha, iOS e Android, tá bom? Escrevam ali Publi Manager, Publi Manager, vocês vão baixar, tanto para quem usa Publi Express como para Publi Manager, e aí vocês baixem na lojinha, ó, ele vai pedir aqui, ó, QR Code. Aí vocês apontam a câmera para cá e já vão sair usando projetos e tarefas, tá? Depois, se o Rafa se sentir melhor, ele abre ali na tela dele, que eu vi que ele já deixou. Como é que a equipe recebe aqueles projetos? Então, uma das maneiras, Kanban. Aqui, gente, ó, entra tudo para fazer, a menos que tenha dependências, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse trabalho aqui tá para mim, é um texto. Eu vou botar o Rafael trabalhando comigo aqui, ó. O Rafael não tá podendo falar, mas ele pode trabalhar, ó. Beleza. Então, esse trabalho aqui, eu sou o gestor, eu posso editar a tarefa. Esse trabalho está para mim e para o Rafael. Bom, nós dois estamos responsáveis pelo texto, mas a gente quer dividir esse trabalho aqui. Como é que a gente faz, gente? Entra na tarefa e vocês vão ter um recurso aqui que a gente chamou de subtarefas. Tá aqui, ó. Ó. Tá? Então, aqui eu digo, ó, lembram que o trabalho é um texto que está destinado ao Sandro e ao Rafael. Agora, o gestor ou eles, como equipe, subdividem isso. Então, eu digo assim, ó, Rafa, eu faço as pesquisas, tá? Por exemplo. Ó, eu fico responsável pelas pesquisas. E tu vai cuidar das fontes, tá? Vamos botar assim, tá, gente? Não se apeguem à informação, só para que você saiba. Então, esse trabalho fica dividido entre os dois, eles vão receber, as pessoas aqui vão receber uma notificação, um e-mail, tá? No momento que o Sandro fez a pesquisa lá que tinha que fazer, ele risca, fica aqui o registro da saída, tá? E o usuário que fez, porque se eu tiver recurso e riscar o do Rafael, fica aqui também a saída e quem fez. Então, eu, que por minha conta, disse que estava terminado aqui esse trabalho, as duas coisas que tinham que ser feitas, e logo a gente vai dar a conclusão na tarefa como um todo. Outra coisa, gente, recorrência. Aquilo assim, ó, olha, acontece toda semana, todo mês. Vocês, para ter uma ideia, semana passada eu atendi uma pessoa que ele disse assim, ó, olha, eu tenho um cartãozinho de visita que eu faço para um cliente uma vez por ano, e eu quero que o Publi me ajude a lembrar dessa tarefa. Então faz uma vez e diz que é anual, por exemplo. Mas eu vou botar aqui semanal só para vocês verem. Ó. Então, vamos supor que essa tarefa ela vai acontecer toda terça e toda quinta. Posso dizer até quantas vezes ela se repete. Então, toda terça e quinta, mas até 10 repetições. Ou deixo em branco, tá? Para ficar para a vida inteira. Dou um fim, ó, até o dia tal. Ou digo assim, sempre. Enquanto eu tiver aqui, essa tarefa se repete. Não dou um final nela. Tá bom? Então, são dois recursos que vocês têm aqui para trabalhar. Bom, aqui, então, a gente está com um delayzinho chatinho, tá? Mas dá para ir, ó. A gente tem, então, aqui, ó, a edição da equipe com o botão da direita, tá? O copiar a tarefa. O que é o copiar a tarefa? Vamos supor, duas formas, gente, assim, ó. Eu não estou dizendo que uma é certa e a outra está errada, tá? Só vou demonstrar e vocês analisem qual é a melhor situação aí para vocês. Olhem só. Eu vou dizer que essa tarefa aqui está pronta. Pronto. Estou encerrando a tarefa. Já nesse encerramento, eu posso deixar configurado o meu timesheet. Essa aqui até já tem saída, porque essa minha base aqui, ela não é uma base que está 100% aí, que nem a do Rafa estava, mas só para que vocês vejam. No timesheet, vocês não precisam usar todos esses campos aqui, ó. Tem agências que dizem assim, eu só quero a data, o cliente e o tempo total. É que aqui, para mim, só para não tomar demais o tempo de vocês,
Eu estou fazendo rapidinho aqui, ó, tá? Então, na minha base, eu sou obrigado a preencher esses campos, mas vocês configuram, inclusive se vocês quiserem contar o timesheet pro projeto. Daqui a pouco o atendimento ali está trabalhando, está abrindo um projeto, pode contar timesheet por projeto, tá? Pode dizer que o único campo que eu quero é, além desses, né, de cliente e data, eu quero projeto também. Dá para fazer assim, tá, gente? Ó, observem aqui, ó. Timesheet foi salvo, isso aqui ele avisa na saída, mas tem um reloginho que eu vou mostrar logo em seguida. Terminei. Vamos supor que essa tarefa aqui, ela seja uma tarefa que eu preciso refazer. Bom, 2 caminhos, tá, gente? E é só sugestão. Uma delas é vocês copiar a tarefa e abrir de novo com o título de alteração, né? Até configurar aquelas classificações ali, dizer ó, alteração, refação, alteração cliente, tudo isso vocês podem medir em relatórios, mas às vezes as agências não precisam desse controle, porque nesse caso aqui eu teria 2 tarefas, mas pode ser que vocês digam assim, eu não preciso desse controle, eu preciso de mais agilidade. Então vocês podem fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tiro ela do pronto, levo ela novamente para fazer, e aí eu posso configurar situações da tarefa. Olhem bem aqui, ó. Tá? Então, eu digo que uma das situações é alteração. Ele guarda aqui para mim que ele está para fazer agora, mas com a situação alteração, assim como eu posso criar essas situações em todas as colunas do Kanban. Ó, fica a critério de vocês. Essas informações abastecem os relatórios de vocês, que eu vou mostrar logo mais. Bem rapidinho aqui eu já vou mostrar. Tá? Então, assim, ó, vocês que definem. Eu já vi agências até mesmo que criam um fluxo de andamento da tarefa. Ao invés de departamento, eles criam um fluxo de andamento da tarefa. Eu já vi agências que diz assim, ó, aguardando o Sandro, aguardando o Rafael, e eles vão trocando a situação, aquela pessoa que está envolvida aqui na equipe, tá? Importante aqui, ó, que ela está envolvida nessa equipe aqui, ela vai recebendo essa informação, tá bom? Então, assim, ó, é só uma sugestão. Nesse caso, eu fico com uma tarefa só, não é? Diferente daquela que eu copio, né? Que é onde eu posso medir as duas, e aí eu consigo visualizar essa trajetória dela no histórico. Então, olha só, mostra histórico da situação. Era o usuário Sandro alterou da situação para fazer, para pronto, dia e hora. E depois de pronto para alteração, que é uma situação que eu configurei ali nas minhas tarefas. Tá? Então, isso aqui vocês podem configurar, vai depender muito assim, ó, gente, se vocês precisam enxergar nos relatórios 2, 3, 4, 5 tarefas, ou seja, as 5 alterações gerar 5 tarefas, ou se o histórico é suficiente para vocês, se não há necessidade de mensurar essa trajetória dela por quantidade, tá bom? Então, aqui é uma maneira bem fácil. Outro modelo, gente, é de calendário. Então, aqui, ó, não integra ainda com outros calendários. É só um calendário de visualização. Tá? Outra forma de eu visualizar é no Gantt dos projetos. Aqui eu vejo vantagem, tá? Do jeito... Vamos pegar esse... Eu não estou com muitos exemplos aqui, mas só para vocês verem, ó. Aqui, claro, estaria listado aqui mais projetos, mas só para vocês verem, ó. Ele mostra o projeto, abre as tarefas. Então, aqui, como está um período muito grande, ó, eu vou navegar um pouquinho para a direita, seriam essas tarefas, ó, um cronograma, um mapa e um super banner, aonde eu consigo, parando em cima, ó, fazer a leitura, posso estender por aqui, ó, se eu sou o gestor, tá, gente? Posso estender o prazo, tá? Nesse caso, ó, ele não está deixando, porque esse aqui é um exemplo antigo, tá? Ó lá, de março, ó. Tá? Mas eu não vou tomar o tempo de vocês, só estou mostrando, ó. Vocês podem, assim como vocês podem mover, e aqui também eu já vi que ele não vai deixar, ó, trazer para cá, ó. Tá? Então, é uma forma de visualizar e também já fazer os ajustes aqui, e se clicar em cima, parando em cima ele mostra, ele dá um resuminho, e clicando em cima ele entra. Outra coisa, gente, que é bem importante aqui no dia a dia, aí eu vou aproveitar para não tomar muito mais tempo, ó, em tarefas. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Só pensando assim, ó, a equipe tem à disposição
essas ferramentas de Kanban, de calendário, e essa também. Tudo é para tarefas aqui. Aquilo que vocês pautaram lá nos projetos de vocês. Antigo pitch. Pessoal que é mais da minha época, a gente chamava de pitch antes isso aqui. Bom, aqui é outra listagem de tarefas, agora aqui nesse formato, aonde, lembrem, né? Vocês podem configurar as grids com os campos que vocês querem. Olhem o que eu fiz aqui, ó. Eu listei agora aqui as tarefas, tem algumas que já vêm pronto, ó, minhas tarefas, não vistas e assim por diante, e eu criei alguns filtros, ó, para um determinado cliente, para uma determinada equipe. Aqui, por exemplo, as tarefas em execução. Então, eu quero ter uma visão rápida das tarefas que estão em execução sem entrar em relatórios, eu já aproveito aqui as tarefas que estão e filtro, ó, nada mais é do que um filtro. Olha aqui, ó, situação. O que eu quero filtrar? Situação. Ah, mas o que eu quero filtrar não está aqui. Adiciona o campo que tu quer filtrar. Simples. Diz qual é o campo que tu quer filtrar e faz o filtro. E aí tu salva essa visão. Pode ser para ti ou pode ser uma visão compartilhada. Na hora de salvar, ele pergunta se tu quer compartilhar a visão com toda a equipe ou que ela seja só tua. Tá? Bom, esse é um formato, então, vocês podem enxergar a mesma coisa em cards. Dentro de todo mundo lá, de todas as tarefas, tem o reloginho, tá, gente? Então, assim, ó, o usuário aqui não tem recurso para timesheet nesse departamento. Eu vou pegar esse aqui que já tem um tempo. Se eu, por exemplo, sou o gestor, crio um filtro assim e consigo enxergar toda a agência aqui, eu consigo já olhar o reloginho do que cada um está fazendo. O tempo que eles já usaram em cada tarefa, por isso que elas estão em execução, e o tempo que está correndo agora em cada um. Então, eu posso montar um ambiente que seja bem favorável à minha análise de forma muito rápida. Tá bom? Bom, depois a gente fala um pouquinho de timesheet, deixa eu apressar um pouquinho aqui para nós não perder nada. Ó. Relatórios. Gente, assim, ó, cada relatório tem uma função. Agora eu vou pegar o mais simples de todos, que é o relatório de tarefas, uma listagem de tarefas. O que eu vou mostrar aqui, pensem assim, vocês aplicam em qualquer relatório, tá? Se tiver pessoas de outro departamento aí, qualquer relatório. Vamos lá. Relatório de tarefas. Depois eu vou mostrar para vocês, talvez nesse aqui tenha, ó, esses modelinhos aqui, depois eu explico para vocês um pouquinho melhor o que significa esses modelos de relatório, tá? Filtro. Então aqui vocês vão dizer, olha, eu quero os trabalhos que entraram hoje, entraram essa semana, entraram este mês. Tá, eu vou deixar um ano aqui, só para a gente ter um pouco de informação. Não, eu não quero por entrada de trabalho, eu quero por prazo, ou por data de saída, tá bom? Ou por entrada, mas os trabalhos sem ou com saída. Filtro, só de um determinado departamento, de uma equipe, o responsável do projeto, de um determinado cliente ou grupo de cliente, tá? Aquelas situações que eu mostrei para vocês no Kanban, que vocês podem configurar, aqueles pilares do Kanban são fixos, mas dentro de cada pilar daqueles, cada uma daquelas colunas, vocês podem configurar situações. E aí que vocês aproveitam elas depois aqui, ó. Então aqui eu posso já marcar e desmarcar as situações de cada tarefa que eu quero ver nesse relatório. Tá? Vamos seguir. Aqui é o filtro livre, é uma coisa que está sendo lançada nas versões agora. Eu estou enxergando aqui porque ela está sendo homologado ainda, mas vocês vão poder criar condições aqui dentro do filtro. Então, além dessa filtragem aqui que vocês têm, vocês ainda podem criar outras condições. Bom, cada relatório, então, vai ter os seus filtros, mas todos têm isso aqui, gente, ó. O tipo de modelo, se ele é padrão ou compacto, depois eu mostro para vocês. As colunas que estão selecionadas para o relatório, a forma de agrupar e ordenar a informação. Então, eu vou tirar bem assim, depois eu vou mudar isso para vocês. Vocês vão ver que de uma listagem eu consigo ver diferentes panoramas ali da mesma listagem de tarefas. Então, aqui, ó, nesse exemplo, ó, filtrei pelo principal agrupador, Bradesco. Então, ó, cliente é o principal agrupador. Depois segue, ó, subgrupo, o trabalho e a situação. Tá? Então, e seguem as outras informações. Pode ser que vocês me digam, Sandro, não me interessa nada disso, eu quero ver por campanha. Aí, ó, isso aqui nada me interessa. Tira fora e diz assim, eu vou aproveitar esse aqui que já está aqui, ó.
Então eu digo assim, ó, eu quero é campanha. Vocês só precisam saber o campo que vocês querem agrupar a informação. Eu quero campanha e vou adicionar mais um, e vou também adicionar o campo espécie. Vamos ver como é que ele fica. As demais informações aqui tá tudo ok, ó. É isso mesmo que eu quero. E continuo ordenando por prazos. Vamos ver a mesma listagem agora. Olha só, aqui, gente, é uma base teste. Ó. Aqui, alguém chamou o campo campanha, botou ali 2022. Tá? Esse aqui chamaram de ano novo. Então, agora ele agrupou por campanha, espécie, aqui está vazio, aqui é folder, aqui é anúncio, e assim por diante. Outra coisa que vocês têm aqui, pessoal, é o explorar. Então, desta listagem aqui, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem como é fácil de mexer nisso aqui. Ó. Olha só, vocês têm algumas opções. Tá? Eu vou pegar a mais fácil que tem, a mais simples, um mapa de calor. E vou dizer assim, ó, eu quero fazer a contagem simples da minha equipe. Ó, só move. Então eu sei, ó, pelo mapa de calor, ele vai ficando mais intenso conforme a quantidade aumenta. Então, eu sei que, como é uma contagem simples, ó, eu estou contando a quantidade de tarefas da minha equipe dentro desses filtros que eu emiti o relatório. Tá? Aqui, gente, entre aspas, quase como uma brincadeira, vocês vão vir aqui, pô, mas a equipe está trabalhando no quê? Ó, pega o campo, trabalho. O trabalho identifica o que o pessoal está fazendo. Pode pôr aqui ou aqui em cima. Ó, então agora eu já sei exatamente, ó, o Sandro, que tem lá 24 tarefas, ele, na verdade, tem 5 layouts para fazer e eu sigo navegando aqui. Tá bom? Bom, gente, aqui, ó, os gráficos. Embora a gente ainda esteja desenvolvendo, tá? Vocês já têm alguns gráficos, dá para editar os gráficos. Então, aqui no editar, vocês têm algumas opções de gráficos, tá? Algumas abrem, outras não, então depende muito do relatório que eu estou tirando. Alguns ficam apagadinhos, outros eu posso usar, tá? Dá para personalizar. E aí, então, vocês podem ficar aqui com o uso desses gráficos aqui, editando e personalizando a maneira que vocês querem apresentar esse gráfico, tá? Tem os KPIs, que é uma outra área ainda, ó. No meu exemplo ficou muito pobre aqui, tá? Mas aqui, na verdade, são aqueles indicadores de quantidade, normalmente, tá bom? Todo o relatório joga para o Excel, então se tudo isso aqui, ó, falhou, não cheguei no resultado que eu preciso, joga para o Excel, e aí vocês vão poder trabalhar a informação. Todo relatório tem também o agendamento. Então, gente, por isso que eu posso montar aqui, salvar o modelo, ter vários modelos aqui, ó. Um modelo para o meu dia a dia, o outro modelo para fazer uma análise quinzenal, o outro, por exemplo, né, para minha reunião de pauta, cria quantos modelos com o filtro que vocês quiserem, com os campos, né, deixa certinho, e aí vocês podem dizer, vamos supor que esse modelo seja um modelo que eu quero para minha reunião de pauta, todos os dias de manhã. Então eu digo assim, ó, todos os dias eu quero agendar esse relatório, não vou botar período de início e fim, vai ficar para sempre. Coloca aqui todos os e-mails, ponto e vírgula, segue os demais e-mails, a hora que vocês querem enviar o relatório e o formato. O que acontece aqui? Eu posso tirar férias, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, está fora do publi. Esse agendamento fica no servidor, fica na nuvem. Então, não importa se eu estou no publi, se eu liguei minha máquina, ele vai mandar todos os dias este relatório aqui que eu salvei para os e-mails que eu informei aqui. Tá bom? Então, todos os relatórios têm isso. Deixa eu aproveitar um pouquinho mais o tempo de vocês. A gente está quase encerrando aqui. E, assim, ó, gente, tem coisas que talvez a versão de vocês não tenham, tá? Que a versão não tenha. Então, aí vocês podem entrar em contato com a área comercial, se vocês quiserem fazer um upgrade, alguma coisa assim, tranquilo. Outra coisa, ó, aqui em cima tem o meu dashboard, aonde vocês têm aqui, ó, o timesheet à disposição, se quiser incluir, mostra as tarefas do Sandro. Então, se eu clicar aqui, ele já lista as tarefas, do departamento que o Sandro faz parte, e do que? As horas que foram alocadas para mim, as que foram previstas lá quando eu abri uma tarefa, se eu quiser fazer uma previsão de tempo, e as que foram realizadas por timesheet mesmo. No timesheet, gente, ó, acho que é bem importante a gente dar uma passadinha rápida aqui, ó. O que a gente tem à disposição dentro do timesheet?
tem bastante relatório aqui. Todos eles têm aquilo que eu mostrei para vocês, que é você selecionar e agrupar a informação de diferentes formas. Nesse exemplo aqui, ó, vamos pegar. Eu vou deixar assim para a gente ver se vem a informação legal para nós olharmos. Nesse caso aqui, ó, está agrupado por cliente. Vocês podem criar também uma tabela de cálculo, para que vocês criam e ela fica restrita a quem tem o recurso, tá? Ela não vai ficar disponível para todo mundo, só para quem é administrador. Vamos ver se eu pego um aqui que está praticamente todo só com o meu nome, ó, mas dá para passar a ideia para vocês. Então, ele vai mostrar aqui o cliente, que é o agrupador que está definido aqui nesse relatório, tá? Ele simplesmente é o agrupador que ficou definido aqui, ó. Vocês podem trocar isso à vontade. A equipe que está trabalhando, o tempo que cada um passou com esse cliente e quanto é o custo hora de cada um. Então, isso ajuda vocês a mensurar o tempo e o custo desse cliente. Todos, a versão manager aqui, tá, gente? Aqui, ó, em algumas versões tem esse explorar em todos os relatórios, tá? Aí vocês têm que ver se a de vocês tem ou não. Vamos ver aqui, gente. Deixa eu dar mais uma passada aqui. Tarefas. Falamos já, então, aqui, ó. Vamos pegar o outro modelo aqui, acho que é mais fácil. Atendimento, ó. Então, já falamos do Kanban. Aqui que eu falei das situações, ó. Só para frisar aqui com vocês, ó. Claro que isso aqui depende de recurso de configuração, ó. Aqui, quando essas colunas aqui, ó, são fixas. Aí, aqui dentro, vocês customizam essa listinha aqui, ó. Tá? Isso aqui dá para vocês criarem quantas situações forem necessárias. Outra coisa, tá, gente? Vamos supor que por algum motivo alguém altere um briefing. Ó. Então, vou fazer uma alteração aqui só para vocês verem. Vou pegar um qualquer aqui, tá? Então, eu pautei todo mundo e preciso fazer uma alteração de briefing. Então, eu só vou botar aqui, ó, rapidinho, ó. Vou apagar algumas coisas, assim, ó. Vou botar uma corzinha aqui, a gente está com pouco tempo aqui. Ó, vermelho. Pronto, alterei aquele briefing. Eu vou dar um salvar e continuar para vocês verem. Ele guarda, primeira coisa, tá? Vocês não se preocupem porque ele guarda o original. Então, todas as vezes que eu altero, mesmo que seja um pontinho só, ó, ele vai guardar. Aqui a gente chama de pitch ainda, tá? O pessoal mais do meu tempo vai lembrar. Agora a gente mudou, mas o projeto, tá? Aqui a gente chamava ainda de pitch. Ó, gravado por Sandro, daqui, e eu posso ter acesso a todas as alterações. E o que mais acontece? Todos os envolvidos vão receber uma mensagenzinha aqui, gente, ó. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que fica mais fácil. Aonde vem o novo valor e o original. Então, as pessoas envolvidas neste projeto aqui, ó, projeto tal, foi alterado por Sandro, o campo alterado, briefing. E aí vem aqui embaixo o que aconteceu. Ó, o novo briefing já está aqui, mas ele me mostra ó, o original, que é o anterior, e o que eu fiz de novo aqui. Tá? Lembrando assim, ó, gente, nas pautas também tem, nas tarefas, mas tem o link, a pessoa estando fora do sistema, ela pode clicar no linkzinho aqui. Deixa eu ver, gente, se eu tô sem o cronograma do Rafa aqui. Rafa, não sei se tu tá por aí, mas se tu tiver e quiser mostrar só a telinha do mobile, a gente tá finalizando. Não sei se tu tá bem para isso. Posso mostrar sim. Pode, querido? Então tá. Vou compartilhar aqui a tela. Bola para ti. Acredito que já estejam vendo a minha tela ali. Ou deve estar carregando agora. Sim, estamos vendo. Tá aparecendo. Certo. Essa aqui é a tela do aplicativo, né? Do Publi, onde o aplicativo está voltado mais para a parte do atendimento agora. E com o tempo vai evoluindo ali. Então aqui eu consigo ver quais são os meus projetos em abertos, as tarefas. Então o pessoal que está em reunião, está em deslocamento, né? Ele pode acompanhar ali as demandas do Publi através do aplicativo, né? Então vou navegar aqui para algumas telas para vocês verem. Vou pegar aqui os meus projetos, por exemplo. Vai ter aqui a opção em cima todos os projetos do usuário, os projetos em aberto, né? Já tem alguns filtros prontos aqui, projetos que estão em atraso e assim por diante. Deixa eu entrar em algum projeto aqui para vocês verem. Então esse aqui era de um exemplo que eu tinha criado ali. Aqui vai ter algum resumo das informações, né? Como cliente, qual que é a situação desse projeto, quais são as datas, briefing. Então a gente vai abrindo ali as informações, quantas tarefas tem esse projeto, né?
eu posso adicionar novas tarefas aqui, então eu vejo que uma demanda lá foi finalizada e eu preciso encaminhar aquela, veio lá o layout lá da parte de criação para desenvolver lá, para fazer impressão do banner. Então eu já pego aquele material e já encaminho, já crio uma nova tarefa e encaminho para o departamento e para a pessoa responsável, né? Só preenchendo os campos aqui. Claro que as duas plataformas se conversam, né? Tanto o PubliWeb quanto o aplicativo, o banco de dados é único, né? O que muda é a forma de interagir com os dados, né? Então, não vai ter problema de, vou ter uma informação só no aplicativo e outra no Publi, não, as duas se conversam. Também posso adicionar os comentários aqui, e eventualmente se tiver algum anexo aqui, também posso subir o anexo, posso ver o anexo que tiver aqui dentro, então o pessoal subiu um anexo lá na devolução da tarefa lá, um arquivo de visualização, vai poder visualizar aqui, assim como também poder adicionar um novo anexo aqui também. Tá? Aqui. Aqui tem a parte das tarefas, né? Então, por exemplo, ali uma tarefa que estava sendo, que era de revisão, que é aquela que eu tinha criado como exemplo ali, que ia passar para vocês. A equipe que está sendo pautada. Então, algumas ações eu posso fazer aqui, posso dar saída nessa tarefa também, posso dizer que ela foi finalizada, né? Só dar um editar aqui e dar saída na tarefa aqui para concluir ela, né? Através da situação. Então, o aplicativo vem para mais uma ferramenta aí para ajudar vocês no dia a dia, para agilizar as demandas, né? Não depender de estar num computador, num desktop ou num notebook, né? Então, através do aplicativo, vocês também podem fazer essas interações e alterações dentro do sistema ali, né? Peço desculpa, eu tive um problema de voz ali, de garganta, no início, né? Mas o Sandro ali apresentou bem ali, mostrou os recursos do sistema, né? Dentro do aplicativo era isso ali que eu tinha para mostrar, e dentro do cronograma também que estava previsto ali de apresentação, o Sandro mostrou tudo que tinha para mostrar ali também, em relação a relatórios, agendamentos, recursos, né? E a gente ficaria à disposição para ajudar vocês aí no dia a dia, no dia a dia do sistema aí, no que vocês precisarem, tá bom? As dúvidas ali, eventuais que aparecerem, né? A gente vai retornar depois, se alguma não for respondida, e a gente fica à disposição para ajudar vocês aí no dia a dia do serviço, e se alguém tiver também alguma outra coisa a colocar no chat, a gente vai ficar um pouquinho mais aqui, depois de finalizar. Obrigado a todo mundo, pessoal. Então tá, obrigado, pessoal. Uma boa tarde aí para todos. Boa tarde, bom trabalho. Bom trabalho e qualquer coisa vamos nos falando. De nada, disponha.